Oi, gente, essa é a nossa aula de presente perfeito e também de passado perfeito. Então, o que é o presente perfeito, né? Ele é usado para falar de ações passadas sem mencionar elas, ações passadas de um período ainda não finalizado, experiências de vida e notícias inéditas com resultados no presente. A estrutura dele é sujeito mais o have ou has, que é ter no presente, e o verbo principal no passado particípio. Então, por exemplo, na afirmativa, I have taught English since 2019. Eu tenho ensinado, percebam, ter no presente, tenho. Ensinado é o verbo principal no passado particípio. I have taught English since 2019. Eu tenho ensinado inglês desde 2019. Aqui, esse taught tem muita confusão, porque tem muitas palavras em inglês que são pronunciadas parecido com isso. Mais tarde eu mostro a diferença. Na negativa, Mary hasn't had a baby yet. Mary ainda não teve um bebê. E interrogativa, o Peter te contou as notícias? Infelizmente, esses dois outros exemplos que eu coloquei, em português, eles não ficam bem visíveis com essa coisa do ter no presente e o verbo principal no passado particípio, porque a tradução fica um pouco diferente. Não teria como traduzir eles literalmente assim, mas se enquadra no mesmo tempo verbal. Os advérbios usados geralmente com esse tempo verbal são just, recently, lately, yet, never, ever, since, for, before, already, once, twice, thrice e many times. Vocês podem ver que são advérbios que denotam tempo. Então, just é tipo recém, recently, recentemente, lately, ultimamente, yet, ainda, never, nunca, ever, sempre, since, desde, for, por, before, antes, already, já, once, uma vez, twice, duas vezes, thrice, três vezes e many times, muitas vezes, ou várias vezes. Esse tempo verbal é um intermediário. Percebam que aqui no PDF que eu mandei pra vocês, eu acho que eu não tinha arrumado ainda, eu acho que eu coloquei errado. Esse aqui é o que tá certo. Ele é um intermediário entre o passado simples, que é um tempo específico no passado, e o passado perfeito, que é um tempo vago no passado. Por quê? Porque ele tá entre esses dois. Ele é uma coisa que aconteceu no passado, mas que ainda está tendo consequências agora, né? Então, ele fica entre um tempo específico e um tempo vago. Ele é um intermediário. Tá, agora o past perfect. Ele é usado para ações que aconteceram antes de outras ações que já aconteceram. Ou seja, o passado do passado. Ele não tem nenhuma conexão ao presente. Então, tu vai usar como referencial uma coisa que já aconteceu para contar de outra coisa que também já aconteceu. A estrutura dele é sujeito mais had. Percebam que agora o verbo ter está no passado, que é o had, e o verbo principal também no passado particípio. Vocês podem ver que só o que muda mesmo é o tempo verbal do have, que antes era no presente, agora é no passado. Afirmativa. I had brushed my teeth before I had breakfast. Eu tinha escovado meus dentes antes que eu comi o café da manhã. Então, o café da manhã é uma referência que tu tá usando para dizer quando tu escovou os dentes. Negativa. She hadn't eaten before she had the surgery. Ela não tinha comido antes que ela teve a cirurgia. Em português a gente colocaria, né, antes de ter. E aqui nesse outro exemplo, antes de comer. Mas, para vocês entenderem melhor como é
a tradução literal, né, como ficaria, porque que ele é uma referência de tempo, eu prefiro explicar para vocês dessa forma. Ela não tinha comido antes de ter a cirurgia, antes de fazer a cirurgia. E interrogativa. Had you arrived before the massacre happened? Você já tinha chegado antes do massacre acontecer? Então, a gente está falando assim, aconteceu um massacre, que é uma coisa marcante. E aí tu pergunta, tu já tinha chegado? Então, tu está usando o massacre como referência para falar de outra ação. Advérbios comuns usados com esse tempo verbal: before, after, yesterday, last week, last month ou last year, a week ago, 10 days ago e when I lived, when I não sei o que, quando eu. Então fica before antes, after depois, yesterday ontem, last week, month, year, fica semana passada, mês passado e ano passado. A week ago, uma semana atrás, 10 days ago, 10 dias atrás, e quando eu fazia tal coisa, quando eu vivia em tal lugar, são novamente advérbios de tempo usados como referência. E é isso, gente. Agora eu vou ver se eu faço uma lista dessas palavras que eu disse que são semelhantes, que são muito parecidas com a pronúncia e a escrita, que é o taught. Bom, né? Vamos escrever que é melhor. Bom, gente, separei aqui umas palavras que eu falei. Algumas até eu não tenho muita certeza do que significam, porque não são muito de uso comum, assim, mas o que eu não souber, eu preparei uma aba ali do lado que explica pra me ajudar. Então, tough é duro. Tipo assim, a gente usa quando a gente tá falando, tipo assim, you're a tough man. Então, um homem duro. Obviamente que a gente não traduz literalmente, a gente diria, tipo, tu é um homem forte. Ou então a gente diz assim, nossa, tal coisa é muito tough, tal coisa é muito difícil, né? Então, vamos colocar duro, forte, difícil. Though, deixa eu só conferir. Apesar de. A gente usa geralmente assim, even though. Apesar de. Mesmo. Tipo assim, a gente fala. Deixa eu pensar num exemplo. Even though I find English hard, I teach it. Apesar de eu achar inglês difícil, eu ensino inglês. Taught é o passado de think. Pensei ou pensou em qualquer pessoa de conjugação. É o passado de think. Taught. Depois eu vou pronunciar todos eles para vocês verem a diferença. Through é por meio de. Tipo assim, I've gone through a lot. Eu passei por muito. Ou então, have you gone through the experience of the death of a relative? Você já passou pela experiência da morte de um parente? Então, por meio de, por. Through. Por meio de. Aqui tem um exemplo, ó, drive through. Thorough. Esse aqui é um que eu... Thorough. Esse eu nem sei pronunciar. Acho que é thorough. Então, significa minucioso.
Esse eu não sabia. Throughout. Se eu não me engano, é bem parecido com o through. Throughout. O tempo todo ou em toda parte. Parents throughout the city are worried about the virus. They slept throughout the class. Então, aqui, ó. Throughout the class pode ser, tipo, durante a aula, né? Pra mim, eu não sei como é pra vocês, mas pra mim é muito parecido com through. Porque pra mim, tipo, dormir durante e dormir por meio de tem significados parecidos. Mas talvez eu esteja louca. Então, totalidade. Então, ali no exemplo, they slept throughout the class, eles dormiram durante toda a aula. E taught é a mesma pronúncia do pensar no passado. Só que significa o passado de teach. Então, ensinei. Agora vamos com todas e vamos botar uns exemplos, né? Diminuir um pouquinho. He's a tough guy. Even though busy, I'll make you some time. Apesar de eu estar ocupado, eu vou lhe fazer algum tempo. Tipo, vou te dar algum tempo meu. Taught, I taught our class began at 6. Então, eu pensei que a nossa aula começava às 6. True, I've been through a lot. Passei por muita coisa. Vou diminuir mais um pouquinho. Thorough. She's very thorough. I would totally work with her. Ela é muito minuciosa, eu totalmente trabalharia com ela. Super trabalharia com ela. Throughout, they have been together throughout this whole year. E por último, taught. We taught math at the school. Então vamos ler tudo agora de novo. Na ordem. Tough, though, taught, through, thorough, throughout e taught. Difícil. Mas então, tough. He's a tough guy. Ele é um cara forte. Though. Even though I'm busy, I'll make you some time. Apesar de eu estar ocupado, eu vou te fazer algum tempo. Taught. I thought our class began at 6 p.m. Eu pensei que a nossa aula começava às 6. Through. I've been through a lot. Eu passei por muito. Thorough. She's very thorough. I would totally
I would totally work with her. Eu super trabalharia com ela. Ela é muito minuciosa. Throughout. They have been together throughout this whole year. Eles estão juntos durante todo esse ano. Por todo esse ano. E taught. We taught math at the school. Nós ensinávamos matemática na escola. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido. Nice.